Ah, meu amigo, minha amiga, olha, até que ponto nós não estamos sendo traídos na análise das pautas do cotidiano? Até que ponto jornalistas, youtubers, pesquisadores, filósofos, escritores, as pessoas que vêm a público discutir temas do cotidiano, elas não estão sendo enganadas, não estão caindo em armadilhas? Será que as pautas produzidas pelo bizarro governo Bolsonaro, elas são feitas aleatoriamente ou elas têm um propósito? É difícil a gente adivinhar especificamente, até porque a cabeça do presidente Bolsonaro é muito fácil de identificar porque ele nunca foi estrategista de porcaria nenhuma, nunca escreveu nada, nunca formulou pensamento nenhum, não demonstra ter lido absolutamente nada sobre estratégia de lugar nenhum. Foi um militar medíocre, um político medíocre e está sendo um presidente abaixo do medíocre. A impressão que a gente tem é que ele escolheu as pessoas mais recalcadas, mais desimportantes em cada uma das áreas para se empoderarem no governo comandado por ele. Então essas pessoas têm um comportamento absolutamente destrutivo e um pensamento odioso em relação às áreas para as quais elas teriam que criar alguma coisa. Todas elas estão muito mais para destruir, para desconstruir, do que para edificarem alguma coisa positiva em seu lugar. E o presidente não enxerga a sua pequenez mental, a sua pequenez política no plano nacional e o seu nanismo diante da política internacional, da geopolítica. O presidente Trump, com essa coisa de taxar o aço e o alumínio brasileiro, sequer teve a cortesia de ligar para o presidente brasileiro para comentar sobre o assunto. Sequer alguma autoridade brasileira estava sabendo desse aumento que deu um soco no queixo do empresariado brasileiro que lida com essa área estratégica também. Isso demonstra como o governo Bolsonaro e a própria figura de Bolsonaro são absolutamente menosprezados pelo interesse do grande capital, o interesse dos Estados Unidos. E o presidente não se enxergando, aquela pessoa totalmente sem noção, questionada sobre o assunto, falou, não, eu vou falar com o Guedes e qualquer coisa eu ligo para o Trump, olha só a intimidade, porque eu tenho canal livre com ele. Olha, gente, sequer ele conseguiu falar com o Trump, deve ter tido ali alguns interlocutores para tentar fazer essa ponte, mas Trump não vai falar com o cara com a estatura e com a respeitabilidade, entre aspas, que Bolsonaro tem no plano nacional e plano internacional. Então, cercado por recalcados, pessoas que têm ódio, e, de um outro lado, cercado por oportunistas, entreguistas e pessoas que sabem que estão fazendo a serviço do grande capital e do grande interesse multinacional sobre o Brasil, a gente fica numa situação complicada. Alguns ingênuos chegaram a acreditar que os militares dentro do governo poderiam funcionar como anteparo, poderiam funcionar como balizadores para que a soberania nacional não fosse totalmente vilipendiada, que as nossas riquezas energéticas, as nossas plataformas submarinas, as nossas reservas, não fossem absolutamente vilipendiadas e as empresas estratégicas do Brasil fossem sabotadas e entregues a preço de banana, como a Embraer, por exemplo. Até a Casa da Moeda o governo Bolsonaro quer entregar. E o Jornal do Brasil hoje, Jornal Globo hoje dá conta também que a privatização do Banco do Brasil também já entrou no radar. Então, essas coisas acabam ficando no menor plano em relação a coisas que são muito mais importantes, que estão sendo tocadas nas trevas, na penumbra, lá no Congresso Nacional. Eu trouxe para vocês hoje aqui um embate muito forte que aconteceu na Câmara, quando o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quis passar toque de caixa um projeto de saneamento básico, ou de privatização do saneamento básico das águas aqui no Brasil. O projeto é de autoria do senador Tasso Gereissati, que lá no Senado, além de ser o senador mais rico da República, talvez de todos os tempos, ele é considerado um representante dos interesses das multinacionais de águas, da Coca-Cola, que tem interesse em comprar reservas, jazidas, propriedades com nascentes, como ela tem feito em vários lugares do mundo. A Nestlé tem feito muito isso. E aqui tem os seus lacaios, tem os seus representantes que atuam fazendo grandes lobbies a serviço, e a benefício dessas empresas. Isso ia passar batido na Câmara essa semana se o deputado Glauber Braga, de uma forma muito destemida, não levantasse essa questão
e não jogasse um pouco de luz sobre essa questão que estava passando lá, sem nenhuma nota no jornal, sem nenhuma nota nos telejornais, Jornal Nacional, nada. Ninguém falou absolutamente nada. Todo mundo preocupado com o presidente falando do Leonardo DiCaprio, o presidente exercendo a sua baixíssima autoestima, o seu hitlerismo governamental, o seu autoritarismo no campo das ideias, e aí a gente acaba deixando um assunto dessa importância passar despercebido. Gente, esse assunto das águas não é um assunto que interessa a esquerdistas, interessa a petistas, a ciristas, a comunistas, socialistas, interessa a toda a nação brasileira. Se a água aumenta, assim como a carne no governo Bolsonaro, aumenta para todo mundo, aumenta para esquerdista e para quem não é esquerdista. Até vegano acaba sofrendo impacto lateral do aumento de carne, porque acaba aumentando as outras proteínas que competem com a carne. E a água está indo no mesmo caminho. Esse governo quer entregar uma riqueza que é estratégica no planeta inteiro. Aqui na Inglaterra já está voltando de novo para a mão do Estado inglês, Estado britânico, porque eles privatizaram as águas e esgotos no governo Margaret Thatcher e só deu zebra. Aumentou, o serviço ficou ruim, houve demissão de trabalhadores dessa área, estão trazendo de volta. E aqui no Brasil, os entreguistas mancomunados com o governo Bolsonaro estão querendo entregar as águas. Mas vamos ver como é que foi esse embate lá. E o deputado Glauber Braga, de uma forma muito destemida, a forma contundente, conseguiu fazer o uso da palavra, que era direito, segundo o regimento interno, para que se faça uso das palavras pela liderança dos partidos. Ele conseguiu fazer isso, pelo menos para deixar registrado isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Peço a palavra antes do encerramento, presidente. Estou aqui pedindo a palavra há bastante tempo já. Inclusive, não existia esse encaminhamento. Vossa Excelência criou agora. O pessoal já tinha solicitado há muito tempo para fazer uso da palavra. 269, peço uso da palavra pela liderança imediatamente. Não, uma abstenção. Peço uso da palavra pelo pessoal. Você está achando que você manda a gente aqui, estávamos deputado? na lista, o senhor criou um encaminhamento que não existia no regimento. Entendeu? E nós estamos Fale pedindo direito. a palavra. Todo mundo lhe respeita, respeite o plenário. Eu quero o direito de usar a palavra pela liderança do pessoal. Mas vai respeitar o plenário. Respeito o plenário se Vossa Excelência respeitar o regimento. A urgência foi aprovada. Fale baixo. Respeite o regimento, me dê palavra pela liderança do pessoal. O senhor tem mania de gritar. Não tem Grite problema. para os seus amigos, não com a gente aqui. Não vai gritar aqui, não. Faço o que for necessário se Vossa Excelência não respeitar o regimento. Peço imediatamente a palavra regime pela de liderança urgência do para pessoal. apreciação. Peço imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Projeto de lei 5.815/2019. Vai resolver porque ele não pode respeitar o regimento. Do regime especial de tributação. Peço imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Cinematográfico e os benefícios Peço fiscais imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Da lei 8.685 de 20 de julho de 93. Imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Medida provisória 2000. Peço a palavra pela liderança do pessoal. Com a palavra imediatamente a palavra pela liderança do pessoal. Com a palavra o deputado Glauber pela liderança do PSOL. Gente, chega a ser bizarro, né? O Rodrigo Maia teve que dar a palavra pro Glauber Braga, teve que escutar pela proa que ele é um microditador e ele não pode fazer nada contra o deputado Glauber Braga porque ele estava com razão nesse capítulo, nesse embate. Ele queria fazer o uso da palavra para deixar registrado o inconformismo diante dessas situações aqui. E eu vou colocar só mais esse trechinho aqui para completar, para fazer sentido. E vou colocar todo o vídeo desse embate para vocês na descrição logo embaixo. Se você quiser ver tudo, é só clicar que vai estar disponibilizado para você. Mas vamos ver aqui falas muito importantes sobre saneamento que o deputado denunciou aqui. Vamos lá. 6h34 em Brasília, o plenário da Câmara aprovou o requerimento de urgência para apreciação do projeto que atualiza o marco legal do saneamento básico. Na tribuna, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Ora essa, não venha dar uma de microditador aqui pensando que a gente vai ficar calado. Criou aqui um encaminhamento que não existia para colocar a defesa prioritariamente para aqueles parlamentares que tinham uma posição a favor da privatização do saneamento e tirou da discussão, enquanto havia o encaminhamento dos parlamentares que eram de oposição.
Toda vez que Vossa Excelência se comportar como um microditador, vai ter uma posição enfática da bancada do PSOL. E não me peça para falar baixo, porque quem tem que respeitar o regimento é o senhor. E continuo dizendo que achei muita graça no que foi aqui apresentado pelo relator e pelo presidente da comissão especial, dizendo que o relator tinha muita experiência porque fez o saneamento de 100% do município em que foi prefeito. É verdade, se elegeu da primeira vez com 20% dos votos e da segunda vez com mais de 70% dos votos. Com certeza foi aprovado pela população do seu município. E sabe quanto do saneamento lá, senhoras e senhores, foi feito por empresas privadas? Quanto ele privatizou? Nada, zero. Sabe por quê? Porque se tivesse privatizado o saneamento, simplesmente não teria sido reeleito prefeito. Eu sou de um município onde a água foi privatizada. Era uma empresa estatal, uma autarquia municipal, chamada AMAI. E aí foi entregue, então, para uma multinacional norte-americana chamada Airtec. Qual foi o resultado dessa história? O preço da conta de água foi lá para as alturas, as pessoas não tiveram condições de pagar, a empresa então disse que tinha um desequilíbrio econômico-financeiro e ficou sem fazer os investimentos por anos a fio numa demanda judicial e com o preço da conta de água lá para cima. Senhoras e senhores, se querem privatizar a água, que os prefeitos que apoiam alguns dos senhores mandem para a Câmara de Vereadores propostas de privatização e não que tenha uma proposta federal que no final das contas obriga municípios brasileiros a fazê-lo, que obriga estados brasileiros a fazê-lo. Querem tirar dinheiro até da água que é para o povo beber. Essa é que é a grande verdade. A bancada do PSOL não vai ficar calada com isso. Gente, então, eu achei muito relevante esse embate que aconteceu na Câmara. Nós não estamos sabendo absolutamente nada, nem pela internet. Esse assunto você tem que garimpar para saber o que está acontecendo. Mas esse encaminhamento de entrega de um bem fundamental do povo brasileiro de uma maneira geral e de um bem que é uma riqueza estratégica em todos os países do mundo. Mais um capítulo do entreguismo que o governo Bolsonaro está comandando de uma maneira geral. Gente, eu fico por aqui. Mande suas críticas, sugestões. Obrigado por vocês estarem fazendo o nosso canal, nosso portal crescer tanto. E esse é o propósito, a gente juntar cada vez mais pessoas com reflexão, pessoas que tenham noção do que está acontecendo no Brasil, porque vai chegar uma hora da gente se manifestar, vai chegar uma hora da gente se articular, a gente se unir e a gente fazer alguma coisa para resistir a esse processo de entrega do nosso país e do futuro da nossa pátria. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.